Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Estamos felizes? Temos o chamado de Deus nas nossas vidas? Tu crês nisso? Dá-lhe um aplauso nesta manhã, porque és um chamado de Deus. És um dos resgatados do Senhor. E isso é motivo de alegria. Pai, nesta manhã, Senhor, estamos diante da Tua presença, porque sabemos que Tu és o autor da vida. Tudo depende, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer, do Teu efetuar. E por isso queremos sujeitar-nos a Ti nesta manhã, Espírito Santo de Deus, Senhor, e mediante a unção da Tua palavra, Senhor, que possam ser vidas tocadas, renovadas, restauradas, direcionadas, Pai, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que Tu possas estar presente aqui nesta manhã, no nosso meio, e possas falar-nos por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos então sentar-nos. Tomar assento não, se já era tomar assento duas vezes e ficávamos muito assentados. E gostaria que pudessem seguir a leitura da Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. E como devem ter reparado, esta é a terceira vez que vou falar acerca da atitude. Lembram-se da atitude? Falámos a última vez que devemos ser como filhos de Deus, Igreja de Jesus Cristo, devemos ter uma atitude de perdão, devemos ser canais do perdão de Deus até às demais vidas e para poder realmente levá-las a que também sejam perdoadas, ensiná-las a perdoar e que possam também aceitar o perdão. E nesta manhã, se Deus me dá a graça, gostaria de falar também numa outra atitude que é necessária e é a atitude de serviço. Amém? Sabemos o que é a atitude de serviço? Vamos tentar descortinar aqui, segundo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos quer ensinar acerca do que é ter uma atitude de serviço. No livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, diz assim a palavra do Senhor: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, abençoa a Tua palavra. Eu nesta manhã gostaria de salientar que através desta passagem que acabámos de ler, temos aqui o máximo exemplo do que é ter uma atitude de serviço. E Jesus, para além de muitas outras lições ou de muitos outros ensinamentos que trouxe à nossa vida e que continua a trazer à nossa vida por meio da sua palavra, por meio da revelação aos seus servos, que são canais uns para os outros, uma das coisas importantes que Jesus nos quis deixar e quer salientar é que devemos ter uma atitude de serviço da mesma maneira que Ele veio para servir. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim veio para servir. E esse é o ensinamento que nós, como filhos de Deus, co-herdeiros das promessas em Jesus Cristo, das promessas de Deus, devemos também assumir para a nossa vida. Devemos assumir para a nossa vida que nós, pelo facto de sermos considerados, de sermos chamados, a palavra de Deus diz que temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Esse privilégio confere-nos também algo que é importante. Confere-nos também a responsabilidade de termos uma atitude de serviço a exemplo daquele que é, segundo os nossos próprios ditos, segundo as nossas próprias palavras, o nosso exemplo. Segundo Jesus Cristo, que trouxe o máximo daquilo que é ter uma atitude de serviço, segundo Ele, não estamos para nos servir a nós mesmos, porque Ele também não veio para se servir
a si mesmo. E estamos para servir aos demais. Uma atitude de serviço, ela requer ser, digamos, identificada segundo algumas características. Porque não vai ser que nós pensamos que temos uma atitude de serviço e provavelmente poderá ser que não estejamos bem na direção certa em relação ao serviço e à forma como entendemos o serviço a Deus. E uma das primeiras coisas que eu queria falar era acerca da obediência. A palavra de Deus diz aqui em Filipenses que ele diz que obedeceu. Diz a palavra de Deus, diz que se humilhou, tornando-se obediente até à morte. Significa dizer que a obediência não é uma opção. Num filho de Deus, a obediência não pode ser levada de ânimo leve e dizer: sim, às vezes tenho sido obediente, mas outras vezes não tenho sido tão obediente. A obediência é algo que tem que estar impregnado na nossa vida, tem que estar impregnado no nosso coração, porque não é uma responsabilidade que tem que ser assumida opcionalmente. É uma responsabilidade que tem que ser assumida para sempre, de uma forma efetiva, de uma forma constante. Amém? Estão a entender? Quantas vezes nós somos levados a cair no erro de desobedecer e logo a seguir nos arrependemos? O serviço e uma atitude de serviço ao Senhor, devemos entender que a obediência é algo fundamental que tem que ser manifesto nas nossas vidas. E significa dizer que isto não representa que agora já não vamos errar, já não vamos cometer erros. Mas a obediência impregnada no nosso coração, estabelecida na nossa vida, ela vai permitir que no momento em que tu cometes o erro, o teu único caminho, a tua única direção é buscares o perdão, a misericórdia e a reconciliação de Deus na tua vida. Amém? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A palavra de Deus fala nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que não conhecem a obediência. E pode haver situações de pessoas que realmente aceitaram a Cristo Jesus, vêm à igreja, mas continuam sendo como filhos de desobediência, porque não conhecem a responsabilidade da obediência nas suas vidas. E por isso muitas vezes fraquejam, cambaleiam, e por isso muitas vezes andam doentes, andam enfraquecidos. E eu quando falo em doentes, não falo em doentes falando de uma forma física, eu falo doentes do coração, doentes da alma. Não sabem bem ainda qual a direção a tomar. Estão confusos. Porque não são obedientes à palavra, à sã doutrina de Jesus Cristo. E porquê? Porque não há neles uma atitude de serviço. A obediência não faz parte do seu vocabulário. E isso muitas vezes é dramático, porque podemos viver uma vida inteira sendo frequentadores de uma igreja, no entanto não sendo obedientes incondicionalmente à palavra de Deus e ao nosso Senhor. Eu gostaria de que pudesses acompanhar-me no livro de Romanos, no capítulo 6. Do verso 15 ao 18, e diz a palavra de Deus: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Aqui nada mais, nada menos nos quer ensinar acerca da obediência. Uma atitude de serviço requer obediência nas nossas vidas. E a palavra de Deus aqui ensina-nos que de quem somos obedecemos, de quem somos servos.
A nossa obediência vai de acordo a quem servimos. Se servimos ao pecado, somos obedientes ao pecado. Se servimos a Deus, seremos obedientes a Deus. A nossa obediência, segundo diz aqui a palavra de Deus, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo que obedeceis, a quem obedeceis, sois servos? Se somos servos de alguém, atendamos na nossa própria vida a quem é que obedecemos. A quem é que nós obedecemos diariamente? Obedecemos à voz de Deus? Obedecemos à voz de homens conduzidos por Deus, que estão próximos à nossa vida? Ou obedecemos à nossa própria voz interna, crendo que somos donos da razão e titulares do registro de propriedade de nós próprios, como se tratasse de um automóvel? A quem nós obedecemos? Porque a quem obedecemos é desse que somos servos. E a obediência, por isso eu digo, a obediência é fundamental no caminho do Senhor. A obediência é fundamental na igreja. A obediência é fundamental para aqueles que são chamados os filhos de Deus. A obediência, porque essa obediência vai fazer com que tu tenhas uma atitude de serviço genuína, real. Uma atitude de serviço que agrada a Deus. Uma atitude de serviço que não é inconstante, porque na tua vida tu conheces aquilo que é a obediência, porque tu sabes a quem serves, porque tu sabes a quem obedeces. E como tu sabes a quem obedeces, tu sabes de quem tu és servo. Tu sabes que não há lugar para equívocos na tua vida. Tu sabes que não há lugar para vacilações. Hoje obedeço, amanhã não obedeço. E depois da manhã vamos lá ver como é que estou, se vou obedecer ou não vou. Depende de como venha o vento. A obediência tem que ser algo que esteja impregnado na tua vida. A obediência à palavra de Deus. A obediência aos servos de Deus. A obediência à sã doutrina do Senhor. A obediência na igreja. Amém? O exemplo de Abraão. Foi chamado para sacrificar o seu filho. Agiu incondicionalmente, obedientemente. Não houve condicionalismos. A obediência tem que ser marcada por estes patamares. Sem condicionalismos. Há muitas pessoas na igreja que colocam condicionalismos na altura de demonstrar a quem servem. Na altura de demonstrar a sua obediência. Dão ouvidos ao seu próprio coração. Dão ouvidos a doutrinas e a outro tipo de conversações que não edificam, que não vêm da parte de Deus. E por isso é difícil encontrar nessas pessoas uma atitude de serviço, porque não sabem nada da obediência. Estão equivocados em relação à obediência. O exemplo ainda deste homem Abraão, quando atravessava as terras do Negueb com o seu sobrinho Ló. Muitas vezes nós achamos que a obediência é só que quando correspondemos afirmativamente a uma solicitação, já seja do líder, do pastor, já seja de quem seja. Quando somos solicitados, aí demonstramos a nossa obediência. Este homem não teve que ser solicitado a sua obediência para demonstrar aquilo que é ser obediente a Deus e colocar a sua vida e a vida do seu povo nas mãos de Deus, quando estava a ser ludibriado pelo seu sobrinho Ló. Não ostentou, da mesma maneira que Jesus não ostentou ser quem era e deu a primazia a Ló que escolhesse aquilo que entendesse, que ele ficaria com o resto. Muitas vezes nós, para obedecermos a Deus, temos que prescindir de muitas coisas. Temos que prescindir daquilo que achamos que é lógico e razoável para as nossas vidas. Mas esta é a realidade. Não é uma utopia. Não é uma filosofia barata. Muitas vezes vais ter que renunciar àquilo que tu achas que é lógico, àquilo que tu achas que és merecedor de receber pelo teu tempo de serviço, pelos anos que levas no Senhor, por tantas e tantas coisas. Mas vai vir o dia em que vais ser posto à prova. E aí vais ter que demonstrar a tua obediência a Deus. É nesse momento. Não é somente quando o líder e o pastor te mandam fazer algo. É quando tu próprio sabes aquilo que deves fazer e o pões em prática. Amém? Isto é obediência. E com a obediência podemos ter atitude de serviço. Outra característica de uma atitude de serviço
é o sacrifício. Muitas pessoas dizem que Jesus já fez o sacrifício. Claro que já fez o sacrifício. Claro que já fez o sacrifício. Mas agora Ele nos pede uma vida a nós com algum tipo de sacrifício. Temos que sacrificar. Senão, o que é que vamos fazer à passagem, à leitura bíblica de Romanos 12:1? Apresentei, pois, os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é que fazemos a essa escritura se Jesus já pagou o sacrifício e nós não temos que sacrificar nada? A nossa própria vida tem que ser apresentada como sacrifício. Queres ter uma atitude de serviço? Aprenda a sacrificar para Deus. Uma atitude de serviço requer sacrifício na nossa vida. Eu gostaria que me acompanhasses numa leitura bíblica em Romanos 16, 3, 4. Romanos 16, 3, 4, e vamos ver o que é sacrificar. Diz a palavra de Deus, dizia Paulo, escrevia isto: saudai Príscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém? Estas pessoas tiveram que sacrificar, pôr em risco a sua própria integridade. Então isto tem que estar presente no nosso coração. Se tu queres ter uma atitude de serviço, tu tens que ter presente que muitas vezes vais ter que sacrificar. Quiçá, Deus quisesse que não, mas quiçá, colocando muitas vezes a tua própria integridade em risco. E às vezes não é somente a integridade física, é a tua integridade como pessoa, humanamente falando. Muitas vezes temos que nos expor como filhos de Deus. Temos que estar perante situações que aparentemente nós analisamos e dissemos: eu não contribuí para que isto tivesse a acontecer. Porquê é que eu tenho que estar a expor a minha vida nesta e naquela situação? Não fui eu que contribuí para isto acontecer. Não fui eu que provoquei. Eu nem sabia que isto se estava a passar. E agora sou eu que estou aqui. Agora sou eu que tenho que me sacrificar nesta situação. É isso que tem que acontecer na tua vida e na minha vida. Se queres ter uma atitude de serviço, se queres realmente servir a Deus, tens que estar disposto a obedecer e realmente a sacrificar. Estes homens sacrificaram, este homem e esta mulher, e houve outros casos, que sacrificaram, colocaram a sua vida em risco para poder servir ao Senhor. Estavam a servir a Paulo, mas para eles era estar a servir ao Senhor. Quão difícil é nós entendermos que quando estamos a servir aos irmãos, estamos a servir a Deus. Quão difícil é nós entendermos que não conseguimos servir a Deus se não servimos aos irmãos. Quão difícil é entender que não conseguimos servir a Deus se não servimos à sociedade em geral, irmãos ou não irmãos. Quão difícil é nós entendermos que não fomos chamados para pertencer a um núcleo fechado, restrito, senão que fomos chamados para receber vida e poder emanar essa vida, expondo as nossas vidas, as nossas próprias vidas, em obediência e em sacrifício, para que outros venham a beneficiar. Quão glorioso é vir à igreja e levantar as mãos e louvar e adorar a Deus, mas também quão glorioso é poder ter um coração obediente, quão glorioso é também poder saber que é necessário sacrificar, é necessário morrer, para que realmente haja vida. Amém? É importante o sacrifício. E para terminar, gostaria também de salientar-te que para ter uma atitude de serviço, não somente tens que saber, ou deves saber, que é necessário teres a obediência impregnada no teu coração, o sacrifício que é necessário teres o impregnado no teu coração, mas também deves saber que é incontornável a realidade de servir aos irmãos, servir aos demais. Não poderemos servir a Deus se não tivermos um coração disposto a servir aos demais. O exemplo do samaritano, abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. No verso 33. Diz que certo samaritano
que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indemnizarei quando voltar. Amém? Não vamos ler, não leio a passagem toda do samaritano para não tomar tempo. Toda a gente conhece que era um homem que estava caído no chão, desamparado. E este homem realmente demonstrou o que é ter uma atitude de serviço. Era samaritano, mas tinha uma atitude de serviço. E esta atitude de serviço agrada a Deus nas nossas vidas. A atitude de não pensarmos somente em nós e pensarmos principalmente nos demais. Porque a palavra de Deus ensina isso, que não tendes vós mesmos um maior conceito de vós próprios, não é? Ensina que nós não devemos priorizar-nos a nós próprios, ter um maior conceito de nós próprios, senão que diz: considerai os outros o quê? Superiores a vós mesmos. Esta é uma forma, este é um canal que Deus utiliza para entendermos o quão importante, se queremos ter uma atitude de serviço, o quão importante considerarmos as outras pessoas. Quão importante é entender que o reino de Deus é composto por pessoas. Quão importante é entender que cada um de nós aqui tem um valor para Jesus, porque Jesus morreu por todos e todos têm o seu valor para Deus. Quão importante é nós entendermos que na nossa própria vida nada é se não contribuirmos para esse reino, para o benefício de outras pessoas. Há muitas pessoas que levam uma vida inteira a pensar em si próprias, enriquecem 30 por uma linha e morrem sós, no mais profundo desgosto, na mais profunda solidão, no seu interior. Porquê? Porque levaram uma vida vazia, uma vida oca, uma vida sem Deus. Tu que és um chamado de Jesus, tem isto por princípio. Considera os outros como fundamentais para a tua vida. Fazemos parte de um corpo, fazemos parte de um reino, onde temos ao Senhor, que é aquele que dirige, é aquele que governa, e nós somos seus servos, nós somos seus filhos. Então, temos que conhecer, para termos uma atitude de serviço para com o nosso Deus, temos que saber da importância da obediência, da importância do sacrifício e da importância que há em considerar os outros superiores a nós mesmos. E é isto que eu tenho para compartilhar contigo nesta manhã. Amém? Podes dar um aplauso a Jesus nesta manhã? Glória a Deus.